Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma, esse é o canal Meditando Direito. Nesse vídeo, nessa aula, eu vou começar a explicar o controle de constitucionalidade. Trata-se de uma coleção de vídeos que vão tratar a respeito do controle de constitucionalidade. Esse é o primeiro vídeo dessa coleção. O controle de constitucionalidade, ele é um dos temas mais interessantes do direito constitucional e também do direito como um todo. Por que o controle de constitucionalidade é tão interessante? Por conta da sua riqueza, da complexidade, da extensão, da dedicação que ele exige para ser compreendido, porque existem várias definições, várias nuances, vários detalhes que precisam ser observados para que nós possamos compreender direitinho o controle de constitucionalidade. Então, no Brasil nós temos um dos sistemas de controle de constitucionalidade mais complexos do mundo, ele é extremamente interessante, é bastante extenso, então nós precisamos nos dedicar com atenção, com carinho, com cuidado, para conseguir entender esse sistema de controle de constitucionalidade. Trata-se de um tema tão importante que ele é frequentemente cobrado no exame de ordem e nos principais concursos públicos, por isso exige sempre a nossa atenção. Pois bem, vamos começar com uma definição sobre o que seja o controle de constitucionalidade. O controle de constitucionalidade é um juízo de adequação da norma infraconstitucional, que vai funcionar como um objeto de controle, à norma constitucional, que é o parâmetro de controle, por meio da verificação da relação imediata de conformidade vertical entre a norma e a Constituição, com o fim de impor uma sanção de invalidade à norma que se revelar de alguma maneira incompatível com a Constituição. Bom, isso é até simples de entender. A Constituição é a norma fundamental e suprema do nosso Estado. Ela está no pico, na cumeada, no topo da pirâmide normativa. A Constituição Federal é o fundamento de validade de todas as outras espécies normativas, ou seja, todas as demais espécies normativas, todas as normas infraconstitucionais só existem porque a Constituição assim o permite e buscam na Constituição o seu fundamento de validade. Ora, existe então uma relação de hierarquia entre a Constituição e as normas infraconstitucionais, de modo que as normas infraconstitucionais não podem violar, não podem contrariar, não podem entrar em linha de choque com a Constituição. Se houver um conflito entre uma norma infraconstitucional qualquer e uma prescrição e uma determinação constitucional, deverá prevalecer a Constituição, por conta de sua supremacia, por conta da posição superior de hierarquia que a Constituição ocupa. Uma distinção que nós precisamos fazer é de que o controle de constitucionalidade ele não se confunde com o controle de legalidade, nem com o controle de convencionalidade. E nós precisamos fazer essa distinção. No controle de constitucionalidade, nós estamos comparando uma espécie normativa, um ato normativo, com a Constituição. O parâmetro de controle é a Constituição. Então nós estamos apanhando, verificando esse ato normativo para verificar se ele se adequa, se ele encontra conformidade com o texto da Constituição. Isso, controle de constitucionalidade. No controle de legalidade, que está ligado ao direito administrativo, nós estamos aferindo se uma espécie normativa secundária, ou seja, uma portaria, uma instrução normativa, um regulamento, nós estamos verificando se uma espécie normativa secundária ou um ato administrativo, se ele está de conformidade com a lei. Então, no controle de legalidade, o parâmetro de controle é a lei.
nós estamos apanhando uma espécie normativa secundária, né? Espécie normativa secundária são as espécies normativas que não estão relacionadas no artigo 59 da Constituição. Então, nós estamos falando aqui de um decreto, de um regulamento, de uma instrução normativa ou até um ato administrativo. Nós estamos apanhando uma espécie normativa secundária ou um ato administrativo e comparando com a lei, para verificar se essa espécie normativa secundária, se esse ato administrativo está de acordo com a lei. Por isso, chamamos isso de controle de legalidade. É importante lembrar que, por conta da disposição contida no artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública deve obedecer e está obrigada a obedecer o princípio da legalidade. O que significa que essa administração pública não pode agir, não pode fazer, nem deixar de agir, deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. Por isso, todas as espécies normativas secundárias e os atos administrativos devem guardar conformidade com a lei e, por isso, a necessidade do controle de legalidade. Então, controle de constitucionalidade e controle de legalidade são coisas diferentes. Existe ainda o controle de convencionalidade. E o controle de convencionalidade está relacionado ao direito internacional e ele relaciona-se à análise da validade das nossas normas legais infraconstitucionais, né, com relação aos tratados e convenções de direito internacional que versem sobre direitos humanos e de que o nosso país seja signatário. Então vejam, no controle de convencionalidade, nós estamos avaliando se nossas leis se encontram de acordo, de conformidade com os tratados e convenções de direito internacional relativos a direitos humanos de que o nosso país seja signatário. Então, este é o controle de convencionalidade. Veja que o parâmetro de controle são os tratados e convenções de direitos internacionais sobre direitos humanos, né? Então, controle de constitucionalidade, controle de legalidade, controle de convencionalidade são coisas distintas, diversas. Pois muito bem. Seguindo no estudo do direito constitucional, no estudo do controle de constitucionalidade dentro do direito constitucional, nós precisamos, para bem entender o controle de constitucionalidade, rememorar, trazer à memória, lembrar algumas coisas que nós já conversamos no passado, né? Se estamos aqui a estudar direito constitucional no controle de constitucionalidade, nós já vimos outros temas de direito constitucional. Então nós precisamos rememorar, trazer à memória algumas informações importantes a respeito da Constituição. Nós precisamos lembrar de algumas coisas. A Constituição é um texto normativo de extrema e destacada importância e dentro do direito quase sagrado. A Constituição é um texto importantíssimo. A Constituição é um texto normativo elaborado pelo legislador constituinte originário. O poder constituinte originário é um poder que pertence a todos nós, a todos os indivíduos, todos os integrantes de uma comunidade, de um Estado, ao povo. O poder constituinte originário pertence ao povo, aos integrantes dessa comunidade no Estado. Acontece que nós, para podermos exercer esse nosso poder constituinte originário, o país é imenso, dimensões continentais, mais de 200 milhões de habitantes. Nós, então, elegemos representantes que vão lá no parlamento, né, na Assembleia Nacional Constituinte, nos representando criar a Constituição. Então, a Constituição é um texto normativo elaborado no exercício do poder constituinte originário. Mas o que faz esse texto e por que ele é assim tão importante? Ora, a Constituição funda o Estado. O Estado brasileiro em que atualmente vivemos
É um Estado que foi forjado, fundado em 5 de outubro de 1988, no exato momento em que foi promulgada a nossa atual Constituição. Então a Constituição, ela funda o Estado, funda o Estado. E que mais ela faz? Ora, ela estabelece a forma de Estado, a forma de governo, o modo de aquisição do poder, ela institui e organiza os seus principais órgãos, agentes, os limites da atuação, ela estabelece os direitos fundamentais e as respectivas garantias e remédios constitucionais para a proteção desses direitos fundamentais. Ela também estrutura a ordem econômica e social. Então, a Constituição é um texto importantíssimo. Ela é a lei fundamental e suprema de um Estado. Ela traz a sua organização política e jurídica. Ela contém as linhas básicas do Estado. Então, a Constituição é um texto importantíssimo. Essa Constituição, ela expressa as principais reivindicações de uma coletividade. E ela também funciona como um instrumento de limitação do poder do Estado. Sim, porque o poder do Estado não deve jamais ser um poder absoluto. O poder que não seja mantido dentro de limites, o poder absoluto, ele se revela tirânico e opressor. Então, todo poder deve ser mantido dentro de estreitos limites. Veja, o Estado, ele deve servir à sociedade e não se servir da sociedade. Todos nós somos súditos do Estado, nós não somos servos do Estado. Por isso, os poderes do Estado devem ser mantidos dentro de estreitos limites. E a Constituição estabelece esses limites. E, inclusive, para estabelecer e manter o equilíbrio, das funções do Estado, estabelece o sistema de tripartição de poderes. Cria lá o poder legislativo, executivo e judiciário e estabelece o sistema de checks and balances, de freios e contrapesos, para que um poder esteja sempre a controlar a atuação do outro, para que nenhum deles possa exorbitar e acabar causando um caos na sociedade. Então a Constituição, percebam, é um documento extremamente importante. A Constituição nós podemos entendê-la de duas maneiras. A Constituição material e Constituição formal. Constituição material, também chamada de Constituição substancial, é o conjunto de normas que fixam a estrutura básica do Estado e as competências principais do Estado. Então, a Constituição material ou substancial tratam-se daquelas normas que, em sua matéria, em sua substância, são constitucionais. Constituição material ou substancial é aquela Constituição que só contém matérias que têm substância constitucional. Então são normas que tratam da estrutura do Estado, da criação dos poderes, do relacionamento entre os poderes, da investidura dos principais cargos, dos limites para a sua atuação, das garantias fundamentais dos indivíduos, das liberdades fundamentais, dos remédios constitucionais, da estrutura financeira do Estado. Então, essas normas que na sua essência, na sua alma, aqueles conteúdos que na sua alma, na sua essência, são constitucionais. Então, a Constituição material ou substancial é aquela Constituição que só detém esta espécie de matéria. Agora, nós temos também a chamada Constituição formal. A Constituição formal é um documento escrito e solene que positiva as normas superiores do Estado. Veja, nesse sentido de Constituição formal, nós temos que é constitucional a norma que está inserida no texto da Constituição. Então, mesmo se uma norma
tratar de algum conteúdo, de algum assunto, de algum tema, que na sua essência não precisasse estar ali, como está na Constituição, passa a ser considerado norma constitucional. Veja, na Constituição formal, nós entendemos que é constitucional toda e qualquer norma que esteja inserida dentro da Constituição. Basta que esteja inserida dentro da Constituição e ela é uma norma formalmente constitucional. Por quê? Porque na forma está inserido dentro da Constituição. Agora, no sentido de Constituição material ou substancial, é constitucional somente aquela norma que possua conteúdo essencialmente constitucional. Então, é uma norma que trate de direitos e garantias fundamentais, é uma norma essencialmente constitucional. É uma norma que trate da estrutura do Estado, é uma norma essencialmente constitucional, né? Então, veja, observando esses conceitos, nós podemos perceber que podem existir normas de essência constitucional que não estejam inseridas dentro da Constituição, assim como podem existir normas que não possuam essência constitucional e que estejam inseridas dentro da Constituição. A Constituição Federal Brasileira, por exemplo, ela trata do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro. E o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, por mais que por conta da sua história e relevância histórica e tudo mais, não tem que estar na Constituição, não precisa ser tratado na Constituição, não é um tema essencialmente constitucional, só está na Constituição. Por quê? Porque o legislador quis oferecer uma maior garantia e estabilidade. Isso acontece na nossa Constituição. O legislador constituinte originário quis garantir certa estabilidade para alguns assuntos e os colocou dentro da Constituição, embora não precisassem estar ali tratados, pudessem ser tratados por normas infraconstitucionais, né? Então, a nossa Constituição, ela contém temas, assuntos que são essencialmente constitucionais, materialmente constitucionais, e possui também alguns assuntos que são apenas formalmente constitucionais, ou seja, na sua essência, na sua alma, na sua natureza, não são temas constitucionais, não precisavam estar ali, só são constitucionais porque foram colocados dentro da Constituição. E isso para dar maior estabilidade e segurança. Por quê? Porque a alteração da Constituição, ela se dá por um processo muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais exigente que o processo legislativo para a criação e instituição de qualquer outra norma. Isto é uma outra característica da nossa Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. E o que é uma Constituição rígida? A Constituição rígida não é uma Constituição imutável. A nossa Constituição é rígida porque, apesar de podermos modificá-la em vários aspectos, e é importante poder modificar a Constituição, porque, veja, elaboramos uma Constituição e a ideia não é ficar fazendo Constituição de tempos em tempos, né? Não é igual carro que a cada ano lança um modelo novo. A ideia é de criarmos uma Constituição e permanecermos com ela o maior tempo possível, porque fazer uma nova Constituição é algo sempre muito complexo e perigoso. Então, criamos uma Constituição e desejamos permanecer com ela o maior tempo que pudermos. Mas essa Constituição, ela tem que ser passível de alteração, porque essa Constituição, principalmente se nós pretendemos que ela permaneça conosco durante muito tempo, ela tem que ter a capacidade de ir se adaptando. A sociedade evolui e a Constituição deve evoluir junto com a sociedade para que possam estar juntas pelo maior período de tempo possível. Então a nossa Constituição, a Constituição Federal Brasileira, ela admite modificações? Sim, ela admite. Acontece que, para modificarmos a Constituição Federal, precisamos enfrentar um processo legislativo muito mais complexo, muito mais lento, muito mais dificultoso do que o processo legislativo para a criação de qualquer outra espécie normativa. Aí, primeiro vem a pergunta: por que precisamos de um processo legislativo mais complexo para mudar a Constituição? Para chamar a atenção para a enorme responsabilidade que é desejarmos alterar o texto constitucional. Alterar o texto constitucional é algo extremamente grave
e só devemos fazer isso se for absolutamente necessário e se tivermos a mais absoluta certeza do que estamos a fazer. Por isso que o processo legislativo estabelecido para a alteração da Constituição, e está lá no artigo 60 esse processo legislativo, ele estabelece regras mais rígidas. Então, existem limitações, limitações circunstanciais, limitações materiais. Em determinadas circunstâncias não é possível mexer na Constituição, em certas matérias não é possível alterar, a não ser para incluir novas garantias, para retirar o que lá está não é possível, é aquilo que chamamos de cláusulas pétreas. Existe também uma limitação procedimental. A proposta de emenda constitucional, a PEC, deve ser discutida em cada uma das casas do Congresso Nacional, do Parlamento, 2 vezes, e ser aprovada em cada uma delas por um quórum qualificado de 3/5 dos membros que compõem cada uma das casas. Então, tem uma série de regras. É possível mudar a Constituição? Sim, sim, mas por um processo mais dificultoso, que é justamente para chamar a nossa atenção para a enorme responsabilidade do que estamos a fazer. Bom, percebam então que a nossa Constituição ela é hierarquicamente superior a todas as outras normas do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição está no topo, no ápice, na cumeada da pirâmide normativa. A nossa Constituição, ela se coloca como fundamento de validade de todas as outras espécies normativas, A nossa Constituição é o nosso texto mais importante. Ela tem supremacia, Então, veja-se, nós precisamos agora que nós lembramos de tudo isso a respeito da Constituição, analisar esses conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade. Constitucionalidade e inconstitucionalidade são conceitos a que nós chegamos quando nós analisamos a relação entre um ato normativo e a Constituição. O ato normativo é o objeto de controle. Então existe um ato normativo, existe uma espécie normativa qualquer e nós queremos analisar se ela é constitucional ou inconstitucional. Este ato normativo é o objeto de controle. Nós vamos compará-lo com a Constituição. A Constituição é o parâmetro de controle. Então nós vamos fazer uma comparação. O ato normativo está em posição hierarquicamente inferior à Constituição. A Constituição está numa posição hierarquicamente superior, o que determina que este ato normativo deve guardar conformidade com a Constituição. Esse ato normativo não pode contrariar a Constituição. Pois bem, nós então vamos fazer essa comparação. Quando este ato normativo ele atende a todas as prescrições constitucionais, ele se integra, ele se encaixa, está tudo certinho, não existe nenhuma contrariedade entre esse ato normativo e a Constituição, nós dizemos que existe ali constitucionalidade. Se esse ato normativo, em algum detalhe, em algum aspecto, ele se chocar com a Constituição, existe ali então uma inconstitucionalidade, Por quê? Porque esse ato normativo está atingindo a Constituição, contrariando a Constituição, ele não obedece à prescrição da Constituição, ao que determina a Constituição. Então, esses conceitos de constitucionalidade e inconstitucionalidade são conceitos a que chegamos quando nós fazemos a comparação entre o ato normativo, que é o objeto de controle, com a Constituição, que é o parâmetro de controle, Esse controle de constitucionalidade, ele exige alguns requisitos. Quais são os requisitos fundamentais para que nós possamos ter controle de constitucionalidade? O primeiro requisito fundamental é a rigidez da Constituição. O segundo é a supremacia da Constituição. O terceiro é a existência de um órgão com competência para a realização do controle.
E o quarto e último requisito fundamental é a contemporaneidade do parâmetro de controle com o objeto de controle. Vamos a eles. Então, requisitos fundamentais para o controle de constitucionalidade. Primeiro deles, rigidez constitucional. Para que possamos falar em controle de constitucionalidade, é preciso que haja rigidez constitucional. Ou seja, é preciso que a Constituição permita a sua modificação, mas através de um processo mais lento, mais complexo e mais dificultoso do que o processo legislativo para qualquer outra norma. Por que isso? Porque se a Constituição ela puder ser alterada pelo mesmíssimo processo legislativo que se utiliza para a criação de uma outra espécie normativa qualquer, como uma lei ordinária e uma lei complementar, essa Constituição poderia acabar sendo revogada ou modificada por uma norma infraconstitucional. O que demonstra que a Constituição está em posição hierarquicamente superior, entre outras coisas, é justamente o fato de que a mudança do texto constitucional só se pode realizar por um processo mais lento, mais complexo, mais dificultoso do que o processo de criação de toda e outra qualquer espécie normativa. Então, para que possamos falar de controle de constitucionalidade, é preciso que haja rigidez constitucional. Nos estados em que não há a rigidez constitucional, não há sistema de controle de constitucionalidade. No nosso estado, no estado brasileiro, no Brasil, a Constituição é rígida e assim o determina o artigo 60 da Constituição, quando estabelece uma série de limitações para a emenda constitucional e quando estabelece um processo legislativo muito mais lento, complexo e dificultoso para a edição de uma emenda constitucional. Então, atendemos o primeiro requisito fundamental, a nossa Constituição é rígida. O segundo requisito é a supremacia constitucional. Então, precisa haver uma compreensão de que a Constituição está numa posição superior no escalonamento normativo. Precisa haver uma compreensão de que a Constituição é um texto superior, é um texto supremo e que todas as outras espécies normativas devem a ela obediência, observância, respeito, acatamento. Entre nós existe essa convicção, entre nós existe esta compreensão. A supremacia da Constituição está consagrada. A Constituição é um texto de densidade normativa superior a todas as demais espécies normativas. Então, o segundo requisito fundamental, que é a supremacia da Constituição, está entre nós também atendido. O terceiro requisito fundamental é a existência de órgão com competência para a realização do controle. E nós possuímos isso. Essa questão do órgão para a realização do controle, nós precisamos observar se o controle, nós estamos falando de controle numa acepção restrita ou numa acepção ampla. O controle de constitucionalidade pode se dar numa acepção restrita e numa acepção ampla. Numa acepção restrita, entre nós, só quem pode fazer o controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Numa acepção restrita, só quem faz a análise do controle de constitucionalidade, só quem realiza controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário. Numa acepção ampla, nós podemos entender o controle de constitucionalidade apenas como uma mera fiscalização, só para verificar se é constitucional ou não, mas sem decretar, sem determinar as consequências, as duras consequências da inconstitucionalidade. Nessa acepção ampla de uma mera constatação, de uma mera fiscalização, todos os poderes podem fazer controle de constitucionalidade. Então, em uma acepção ampla, tanto o legislativo, quanto o executivo, quanto o judiciário fazem controle de constitucionalidade. Mas numa acepção ampla, de uma mera constatação, sem a imposição das severas consequências que decorrem da inconstitucionalidade.
Agora, numa acepção restrita de declaração da inconstitucionalidade com a aplicação das naturais e graves decorrências dessa declaração, isso só o Poder Judiciário pode fazer. Então, o nosso sistema prevê o controle de constitucionalidade numa acepção restrita, estabelecendo quem são os órgãos e agentes que podem realizar esse controle e as consequências desse controle, e o controle de constitucionalidade numa acepção ampla, de mera fiscalização, e aí então todos os poderes podem fazê-lo. Existe ainda um quarto requisito fundamental, que é a contemporaneidade do parâmetro de confronto e do objeto de controle. Veja, para que nós possamos realizar o controle de constitucionalidade de uma determinada norma, é preciso que esta norma infraconstitucional ela seja contemporânea à Constituição, ou seja, que ela tenha existido no tempo ao mesmo tempo que a Constituição. Se a Constituição já foi revogada, por exemplo, se nós pegarmos uma norma editada, uma lei editada no ano 2000, imagine uma lei editada no ano 2000, posso fazer o controle de constitucionalidade dessa lei perante a Constituição de 1967, que é a Constituição anterior, a de 88? Não posso. Por quê? Porque aquela Constituição já está revogada. A lei é de 2000, a Constituição de 67 foi revogada em 88. Elas não existiram no mesmo momento no tempo. Não há como querer fazer esse controle de constitucionalidade. A mesma coisa acontece com normas anteriores à Constituição. Então, a nossa Constituição atual, ela data de 5 de outubro de 1988. Ou seja, nós só podemos fazer controle de constitucionalidade de normas infraconstitucionais que surgiram a partir de 5 de outubro de 1988. Somente podemos fazer controle de constitucionalidade de normas que surgiram após a promulgação da Constituição de 1988. Professor, mas e as normas anteriores? O Código Penal é de 1940, por exemplo, o Código de Processo Penal é de 1941, eles são anteriores à Constituição, mas estão valendo. Bom, aí nós tratamos de um evento jurídico, de um acontecimento que nós chamamos de recepção constitucional. O que acontece? Quando se cria uma nova Constituição, não é possível, ao mesmo tempo, criarmos todo um novo ordenamento jurídico. Só o trabalho de criar uma nova Constituição é um trabalho absurdamente grande, isso leva anos. Imagina criar todo um novo ordenamento jurídico. Então, quando se cria uma nova Constituição, quando se promulga uma nova Constituição, esta Constituição, ela recepciona todo o ordenamento jurídico infraconstitucional anterior. A nova Constituição recepciona todo o ordenamento jurídico infraconstitucional anterior naquilo que com ela for compatível. Este fenômeno chama-se recepção constitucional. Então, todo o ordenamento jurídico infraconstitucional anterior a 1988 foi recepcionado pela nova Constituição, ou seja, a Constituição permite que eles continuem existindo e continua funcionando como fundamento de validade de todo esse ordenamento jurídico infraconstitucional. Mas ela a nova Constituição só recepciona os textos normativos anteriores naquilo que com ela forem compatíveis. Todas as disposições incompatíveis com a nova ordem constitucional não são recepcionadas. E como não são recepcionadas, elas são automaticamente revogadas por não recepção. Então, por exemplo, a nova Constituição, a Constituição de 88, 5 de outubro de 1988, recepcionou o Código de Processo Penal, mas integralmente? Não. Somente as disposições compatíveis com a nova ordem constitucional.
Cada uma das disposições que estão lá dentro do CPP e que são incompatíveis com a nova Constituição não foram recepcionadas. Não foram recepcionadas. E se não foram recepcionadas, o que aconteceu com elas? Foram revogadas. Então foram revogadas por não recepção. Revogadas por não recepção. Como não foram recepcionadas, foram revogadas. Por exemplo, o artigo 26 do Código de Processo Penal, que estabelecia a possibilidade de, nas contravenções, iniciar-se uma ação penal por auto de prisão em flagrante ou por portaria expedida pela autoridade judiciária ou autoridade policial. Isso não existe mais. Por quê? Porque choca com a disposição do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, que determina que compete ao Ministério Público dar início às ações penais públicas. Ora, então não posso ter uma ação penal que começa por ato de autoridade policial ou de ato de autoridade judiciária. Por conta dessa incompatibilidade, o artigo 26 não foi recepcionado. E como não foi recepcionado, ele foi revogado por não recepção. Ora, se ele foi revogado naquele instante, ele nunca existiu junto com a Constituição. Então não há como fazer controle de inconstitucionalidade. Professor, posso dizer que o artigo 26 do Código de Processo Penal é inconstitucional? Não, porque ele nunca existiu perante a nossa atual Constituição, ele não teve chance de ser inconstitucional. Você pode dizer que ele é incompatível com a Constituição, e como ele é incompatível com a Constituição, ele foi revogado por não recepção. Mas ele não sobreviveu um segundo sequer perante a nova Constituição, ele não teve a chance de ser inconstitucional. Por isso que, para que possamos fazer o controle de constitucionalidade, é preciso que estejamos a comparar com a Constituição uma norma infraconstitucional que tenha contemporaneidade com a Constituição, que exista ao mesmo tempo que a Constituição, né? Então, não posso querer comparar com a Constituição normas anteriores a ela, porque as normas anteriores à Constituição, se com ela conflitam, não tiveram a chance de serem constitucionais, porque não foram recepcionadas, foram revogadas por não recepção, né? Essa é uma questão bastante importante. E quais são, então, esses são os requisitos fundamentais, mas quais são os elementos do controle de constitucionalidade? Dois são os elementos, o objeto de controle e o parâmetro de controle. O objeto de controle são as leis e os atos normativos estatais, leis, né, e atos normativos estatais, todos eles. Veja, atos normativos de ordem privada, e atos estatais não normativos não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. Então, o objeto de controle de constitucionalidade são leis e atos normativos estatais. Então, se eu pego um ato normativo interno de uma empresa privada, por exemplo, não posso fazer controle de constitucionalidade com ele. Então, objeto de controle de constitucionalidade são leis e atos normativos estatais. E o parâmetro de controle? O parâmetro de controle é a Constituição. Esse parâmetro de controle, eu posso considerar ele numa acepção restrita e numa acepção ampla. Numa acepção restrita, o parâmetro de controle é exclusivamente o texto constitucional permanente com mais o ADCT, né? O texto constitucional permanente com mais o ADCT e as emendas constitucionais. Isso numa acepção restrita. Numa acepção ampla, além do texto constitucional permanente, do ADCT, dos atos das disposições constitucionais transitórias e das emendas constitucionais, nós podemos considerar também os princípios constitucionais implícitos, nós podemos considerar a ordem constitucional global como um todo, né? Então, não só o texto
da Constituição, do ADCT e das emendas, mas também a ordem global como um todo. Entraria aí numa acepção ampla os princípios constitucionais implícitos, que são aqueles que não estão escritos na Constituição, mas decorrem do sistema, né? Então, nós podemos fazer o parâmetro de controle nessa acepção ampla ou na acepção restrita. Esse parâmetro de controle é também chamado de paradigma, referência, modelo referencial, ou um nome que vocês vão ver muito por aí, que é chamado de bloco de constitucionalidade. Tá bom? Bom, era essa a nossa primeira aula, né, para a gente começar a entender o controle de constitucionalidade. Reflita, assista de novo, medite, pensa. Se você gostou, segue o canal. Se você gostou, dá aí o seu joinha para incentivar a gente. Se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão, coloca aí no canal para eu poder olhar, para a gente poder conversar e melhorar, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, espero que ele tenha sido útil. Bom estudo, beijo no coração, até mais.